Não há nada mais assustador do que a ideia de que estamos sendo controlados. Muitos dizem que os bastidores do mundo escondem organizações secretas que manipulam não só o nosso presente, mas também o nosso futuro e o futuro de toda a humanidade. Uma dessas organizações são os Illuminati, que supostamente existem há pelo menos 2 séculos e estão mexendo os pauzinhos de todos os aspectos da civilização. É claro que grande parte dessa teoria da conspiração é só um grande blá blá blá. Vários grupos por aí usam esse nome só pela fama, enquanto a ficção não cansa de criar novas histórias sobre uma sociedade secreta onipotente e onipresente. Mas todo esse papo tem um fundo de verdade. O que podemos afirmar com certeza é que os Illuminati pelo menos existiram no século XVIII. E sim, tinham pretensões bem ameaçadoras para nós. Chegou a hora então de conhecer os 6 segredos sobre os verdadeiros Illuminati. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Os Illuminati nunca foram relacionados a qualquer religião. Uma das teorias mais difundidas sobre eles é que grande parte das suas ações está relacionada a uma possível relação com o cristianismo ou mesmo com o satanismo, sendo que cada lado acusa o outro de mancomunar com os Illuminati. Só que a verdade é bem diferente e distante disso. Quando foi criada, em 1º de maio de 1776, um de seus objetivos principais era derrubar a influência religiosa exercida sobre a população. É importante lembrar que o século XVIII também é conhecido como o século da filosofia, por ter sido palco do movimento conhecido como Iluminismo, que pregava a liberdade individual em detrimento do controle religioso que predominou durante a Idade Média. E bem, Iluminismo, Illuminati, eles poderiam ter sido mais originais, né? Mas essa liberdade individual estava longe de restringir as pessoas de suas crenças. Tanto o Iluminismo quanto os Illuminati eram extremamente tolerantes a todas as religiões, desde que elas não interferissem na sua preservação da espécie humana. Número 2, eles eram a favor da igualdade de gênero. Quando nós falamos em liberdade individual, felizmente eu não estou me referindo apenas aos homens. Por abranger grande parte da Revolução Industrial, o Iluminismo também viu a população se miscigenar em uma velocidade muito alta, levando classes mais baixas e o tão desprezado gênero feminino a posições mais evidentes no âmbito socioeconômico. Ainda assim, os Illuminati tinham o objetivo de reunir as mentes mais cultas da região da Baviera, que hoje faz parte da Alemanha, e essas mentes, por uma questão de acesso à educação, ainda eram do sexo masculino. Número 3. Eles existem por uma questão financeira. Não é como se os Illuminati fossem pioneiros nesse ramo das sociedades secretas. Por mais que a maçonaria só tenha se estabelecido na Inglaterra no início do século XVIII, suas raízes datam de vários anos antes, chegando à época das Cruzadas. Até hoje, os objetivos principais dessa organização são o incentivo à expansão do conhecimento, a busca da verdade e o auxílio aos mais necessitados, o que é bem parecido com a proposta de Adam Weishaupt, fundador dos Illuminati. Na verdade, antes da fundação da sua própria sociedade, ele considerou fortemente fazer parte da maçonaria, mas ele encontrou 2 empecilhos. Primeiro, seus ideais não eram totalmente compatíveis, já que a maçonaria tem a crença monoteísta, ou seja, em um único Deus Supremo como imperativo para quem deseja ingressar. E segundo, era cara demais. Como Adam tinha um sentimento anticlerical muito forte e possivelmente não estava muito bem do bolso, ele decidiu por juntar as suas economias e começar a sua própria fraternidade. Um pouco mais em conta e esquecendo completamente esse papo de Deus Supremo. Número 4. Eles já tiveram outro nome. Certo. Eu falei agora há pouco que Adam não foi o cara mais original na hora de nomear a sua sociedade, mas a gente não pode deixar de notar que isso pode ter acontecido por pura frustração. Calma que eu explico. Antes de se tornarem os Illuminatis, os membros faziam parte da Bund der Perfectibilisten, ou melhor, da Aliança da Perfectibilidade, que você pode perceber que soa realmente como uma liga de supervilões.
Os integrantes eram chamados de perfectibilistas, e a sua origem tem um motivo bem simples: o próprio iluminismo. Perfectibilidade é um termo cunhado pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau para definir a capacidade que nós, humanos, temos de nos autoaperfeiçoarmos, para o bem, fazendo comunidades cada vez mais fortes e coerentes, ou para o mal, gerando desigualdade e tirania. Ainda assim, é essa capacidade que faz com que não só a espécie humana, mas toda a sociedade evolua constantemente. O conceito por trás é bem interessante, mas o nome ele era um problema e tanto. Acabou sendo substituído por Illuminati, nada menos que o latim para iluminados, o que garantia certa erudição pelo uso de uma língua morta e a versatilidade de ser uma língua que se sustenta sem traduções. Número 5. O seu símbolo nunca foi o olho que tudo vê. Com a popularização do termo Illuminati e uma série de organizações que clamam seguir os mesmos preceitos que originaram a fraternidade, muitas lendas foram difundidas sobre uma série de aspectos internos. Uma delas é que o seu símbolo é o olho da providência, também conhecido como o olho que tudo vê. Ele é a representação visual do olho de Deus observando o mundo e geralmente vem acompanhado de um triângulo ou uma pirâmide que simboliza a Santíssima Trindade. Ele aparece, entre muitos outros lugares, na nota de $1 americano, no brasão da Universidade do Chile e na primeira página da Constituição da Sérvia. E por último, mas não menos importante, é tido como uma representação da onipresença de quem, supostamente, está por trás de tudo. Mas, embora o olho da providência seja relacionado até hoje com os Illuminati, a verdade é que quem abraçou o símbolo foi a maçonaria. Para muitos, o fato do olho estar presente no dólar americano revela como os maçons estiveram por trás da origem dos Estados Unidos, mesmo que esse emblema só tenha sido adotado pela maçonaria mais de uma década depois da confecção do dólar como conhecemos. Mas e os Illuminati? Eles não tinham qualquer brasão, mascote ou sei lá, um slogan? Tinham sim. Desde a época dos perfectibilistas, foi adotada a coruja de Atena como símbolo oficial da fraternidade. Ela, como o próprio nome já diz, é a representação da deusa grega Atena, a deusa da sabedoria. Com o domínio romano, ela se tornou a deusa Minerva, e por isso o animal também é chamado de coruja de Minerva. Ela simboliza a busca por conhecimento e erudição, que era tudo o que os Illuminati desejavam, além, claro, de gastar menos dinheiro que os maçons. Atualmente, outras organizações que se dizem ligadas aos Illuminati acabaram acatando o olho que tudo vê, até mesmo porque é um símbolo mais imponente do que uma simples coruja. Mas não se sabe se os fundadores originais aprovariam essa renovação da marca. Número 6. Eles não duraram uma década. É isso mesmo. Os Illuminati começaram seus trabalhos em 1776 e em 1785 o fundador estava fugindo da Baviera. Pode até parecer que, por causa de sua vida breve, eles não tiveram muito tempo para causar uma impressão real no mundo. Só que a verdade é que os Illuminati foram alvo de uma verdadeira caça às bruxas a partir do momento que começaram a ganhar força. Não é difícil de entender o porquê. Um de seus objetivos era suprimir o poder do Estado, que eles julgavam ineficiente e opressor. Ou seja, nos olhos do Estado, eles não passavam de um monte de rebeldes numa sala com uma coruja. Intelectuais? Sim, mas rebeldes. Esse monte de pessoas foi bem expressivo, na verdade. Mais de 2.000 pessoas se tornaram membros da Ordem dos Illuminati, e entre elas realmente haviam personalidades importantes da arte e da política. Por sua natureza essencialmente secreta, subversiva e contrária ao clero e ao Estado, eles acabaram por criar muitos inimigos, como a Ordem Rosa Cruz e, em casos mais graves, membros insatisfeitos com o modus operandi da organização. Tudo foi para os ares quando os próprios minervais, ou seja, os iniciantes da sociedade, falaram demais e revelaram alguns segredos dos Illuminati para a população, como o material literário que utilizavam e os integrantes mais poderosos.
Logo, o príncipe da Baviera baniu completamente qualquer sociedade secreta da região, o que enfraqueceu a sociedade a ponto da completa extinção. E é por isso, garotos, que a primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. A ideologia e trajetória dos Illuminati inspiraram muitas pessoas a irem atrás de uma civilização presidida por filósofos e cientistas. Até hoje, você pode ter certeza que há sim movimentos e revoltas que acontecem por trás das câmeras, longe dos noticiários e de tudo o que conhecemos como verdade. Até mesmo porque a maçonaria está aí, firme e forte e com o seu olho que tudo vê bem aberto. Então, o que achou desses segredos sobre os Illuminati? Acha que eles ainda podem estar por aí? Conta isso muito mais pra mim aqui embaixo nos comentários. Enquanto isso, vou indo nessa. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.